Primeira carta de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler o verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Vamos orar? Senhor Deus de toda graça, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e nós te pedimos, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa falar poderosamente ao nosso coração e nos instruir, Senhor, acerca de como vivermos de modo digno do Senhor. Então nos ajude, Senhor, tenha misericórdia de mim, me dê força, e que em nome de Jesus Cristo, o Teu nome seja bendito, Senhor, neste lugar, para louvor e glória de Ti mesmo. É assim que nós te oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, toda primeira quarta do mês nós temos tratado de temas acerca da família. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para nós homens que estamos aqui. E você, mulher, filho que está aqui, você pode cobrar do seu marido, você como filho pode cobrar do seu pai. E se você não tem marido, se você não tem pai, você pode instruir outras pessoas que porventura venha ter com você sobre esse assunto. Você pode instruir alguém que vive no seu convívio diário. Você pode instruir outras pessoas. Antes de nós adentrarmos no texto, eu queria ler uma história muito interessante que eu encontrei, quando estava estudando. E a história diz o seguinte, para nós entendermos o que nós vamos tratar hoje. Nós vamos tratar de um tema que diz o seguinte: homens participantes do lar. E a história diz o seguinte: nunca vou me esquecer da cena na entrada do parque aquático. Uma mulher magra, carregando uma caixa de isopor pesada, guarda-sol e cadeiras de praia, com 3 crianças pequenas logo atrás, também carregadas como mulas. E o marido logo atrás, com as mãos vazias, sem camisa, pavoneando-se para mostrar os músculos, frutos de anos de academia. Esse é um relato do Dr. David Merck, autor do livro Lar, Família e Casamento. Interessante porque nós observamos, irmãos, que diante desse relato que nós acabamos de ler e ouvir, nós observamos que isso se repete em lares cristãos. Homens que, de forma insensível, sobrecarregam as suas esposas com fardos espirituais, emocionais e até mesmo físico, muito além da capacidade que a mulher ela possa suportar. E o que nós temos visto é que esses homens, eles estão mais preocupados com sua estética, com o seu emprego, com algumas coisas que fazem parte da sua vida, menos com aqueles que estão ao seu redor. Essa é uma grande realidade que nós temos visto nos dias de hoje. E nós temos visto também que há uma inversão de valores. Algumas pessoas elas dizem o seguinte: mas isso não tem nada a ver porque nós estamos no século 21, então a mulher ela pode realmente ter esses fardos, ser sobrecarregada com isso. Não. Nós temos que entender que o Senhor, Ele direcionou atividades, tanto para o homem quanto para a mulher. Eu não posso pegar uma atividade que é relacionada para o homem e atribuir à mulher. É óbvio que tem algumas coisas que vão poder ser feitas, Mas tem aquela história, onde o homem está, a mulher não trabalha, não tem aquele negócio? Então, quando nós olhamos para esse relato que nós acabamos de ler aqui, é como se esse relato ele estivesse adentrando dentro dos lares cristãos. E nós precisamos atentar para isso. Nós precisamos ver que o Senhor colocou regras, mandamentos
tanto para o homem quanto para a mulher. O apóstolo Pedro, ele vai corrigir essa inversão de valores quando ele vai direcionar ao homem as suas responsabilidades como homens do lar. E nós, como homens de Deus, nós precisamos atentar também quais são as nossas responsabilidades como homens de lar. Precisamos atentar para isso. A carta de Pedro, ela é uma carta que ela foi escrita para forasteiros ali na região da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, na Ásia Menor, onde se encontra hoje a atual Turquia. E esses cristãos que receberam essa carta eram judeus e gentios que estavam ali espalhados e dispersos naquela região. E essa carta, ela é uma carta de encorajamento àqueles irmãos que viviam ali, viviam uma perseguição. E essa carta também, ela nos encoraja nos dias de hoje. Então, o autor da carta, como nós bem sabemos, Pedro, antes chamado de Simão, um Simão cheio de mazelas, um Simão extremamente bruto, um Simão que tinha um temperamento esquentado. Nós observamos que ele agora, transformado pelo poder da palavra de Deus, se torna agora um Simão manso e apacentador de ovelhas. E ser um apacentador de ovelhas é justamente conduzir essas ovelhas pelo caminho correto, ensinando, exortando na hora que tem que exortar. Esse é o papel de um apacentador de ovelhas. E assim como o Senhor alcançou a Pedro e mudou a vida desse homem por completo, eu creio profundamente que Ele também alcançou a minha e a sua e mudou por completo. Se todos os homens que estão aqui são cristãos, um dia reconheceram Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Cristo mudou a sua natureza. Então, nós observamos isso, que a natureza de Pedro, ela foi mudada, assim também como a nossa foi mudada. Todo aquele, irmãos, que tem um encontro com Jesus, ele não fica do mesmo jeito. Observe bem, antigamente nós tínhamos nossas decisões e naturezas tomadas como homens caídos, homens que eram desprovidos do conhecimento de Deus, mas agora não. Deus, ele faz habitar dentro de nós, para que o Espírito Santo dentro de nós, para que esse Espírito, ele nos conduza a toda a verdade, e faz com que você venha hoje aqui, para lhe instruir, dizendo, é deste modo que você tem que viver. Esse é o Deus que transformou a nossa natureza, que transformou a de Pedro e também transformou a nossa. Então, diante dessa verdade, irmãos, nós não podemos viver diante daquela natureza velha, aquela natureza caída. Nós vivemos diante de uma nova natureza. O Simão morreu, agora é uma nova criatura. Bendito seja Deus por isso. Nos versículos anteriores, Pedro ele vai tratar acerca de súditos e reis, servos e senhores. E chegando agora no capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, Pedro ele vai tratar, essa seção, ele vai tratar da relação entre maridos e mulheres. Por quê, irmãos? Porque quando uma relação entre marido e mulher, ela é uma relação saudável, essa relação ela se torna um cimento, irmãos. E esse cimento vai unir não só os dois, mas vai unir toda a família. É isso que se faz. Então, quando nós examinamos acerca da conduta do marido e da mulher dentro do casamento, nós precisamos alertar para algumas coisas. E Pedro ele vai começar essa sessão falando com as mulheres. Por que Pedro inicia a sessão falando com as mulheres? Porque é interessante, irmãos, que as mulheres elas tinham dificuldades culturais na época que Pedro escreve aqui. Essas mulheres, elas tinham aqueles casamentos mistos entre elas lá, E o que acontecia, que essa cultura, que era uma cultura judaica, grega e romana, ela dava todo o privilégio ao homem, mas também ela dava às mulheres todos os deveres. Veja só que inversão. E o William Barclay, ele faz um comentário muito interessante acerca disso. Ele diz que essas mulheres, elas não participavam dos cultos gregos e romanos, e até nas sinagogas judias, essas mulheres eram proibidas de entrar. Então era um tempo muito difícil para essas mulheres. Mas, irmãos, louvado seja Deus, porque o cristianismo ele mudou isso. Porque agora eu e a minha esposa, nós temos igualdade diante do nosso Deus.
Para Deus nós somos iguais, com tarefas diferentes, mas para Deus nós somos iguais. Então o cristianismo, ele muda radicalmente isso. E o que nós observamos é que a vida espiritual do marido, ela depende muito da forma como o marido trata a sua esposa. Vai depender muito de como o marido trata a sua esposa. Então nós observamos que a fé cristã, ela, no sentido particular dela, ela mudou tudo isso, ela fez uma revolução muito grande, porque agora, meus irmãos, a mulher, antigamente ela era tratada como uma coisa, só que agora a mulher ela é tratada como uma pessoa. Essa mulher que está do seu lado aí há tantos anos, ou recentemente, antes ela poderia ser tratada como uma coisa, hoje não, ela é tratada como uma pessoa. Antigamente, essa mulher que Pedro relata aqui, ela era tratada como uma escrava, mas agora não, essa mulher é tratada como uma princesa. Antigamente, essa mulher, ela se tornava inferior perante esses homens, mas não, essa mulher agora ela é digna de honra. Veja como o cristianismo ele faz o inverso daquilo que o mundo vem nos contar, ou vem nos dizer, ou vem nos ensinar. Então nós observamos isso, meus irmãos. E Pedro, ele vai justamente alertar essas mulheres, né, acerca disso e instruir elas. E também os seus maridos acerca de como eles deveriam viver. E assim como no contexto de Pedro, nós, homens transformados pela palavra de Deus, nós não podemos viver uma vida igual a esse contexto que Pedro está nos ensinando aqui, nos alertando aqui. Nós temos visto relatos de homens cristãos, e aqui, em nome de Jesus, eu creio que não acontece, mas nós temos visto relatos de homens cristãos que têm tratado as suas esposas como se estivesse no contexto de Pedro. E se aqui há alguém desta forma, meus irmãos, nós precisamos mudar urgentemente. Urgentemente. Então, como nós podemos ser homens participantes do lar? Nós vamos observar aqui que Pedro, ele vai começar destacando algumas responsabilidades que esse marido deve ter no trato com a sua esposa. E a primeira responsabilidade que nós vamos observar está logo no início do texto, que diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Então, a primeira responsabilidade do marido é que ele deve ter sua presença efetiva no lar. É interessante nós observarmos que essa frasezinha que nós lemos, viver a vida comum do lar, no texto original, ele vai trazer a ideia de morar junto. E talvez seja até estranho para nós a gente dizer ou dar uma ordem a um casal casado que tem que morar junto. É meio estranho, né? Mas o que acontecia no contexto? O que acontecia era o seguinte: as mulheres, essas esposas desses homens, elas muitas vezes só eram consideradas alguém para ter filhos. Ela tinha os filhos e agora ela teriam que criar. E é interessante que essa mulher, ela não servia para esse marido para compartilhar as coisas da vida. Assim como nós chegamos em casa e compartilhamos coisas da nossa vida com a nossa esposa. Só que aqui não, essas mulheres elas eram tratadas justamente só para ter filhos. E o prazer sexual desses homens incluía concubinas fora do casamento. Então veja só como era difícil para essas mulheres. Então, as mulheres elas tinham maridos, né, que eram incrédulos, e Pedro ele vai encorajar essas mulheres acerca disso. Porque, irmãos, quando você tem um marido incrédulo e você se converte ao Senhor, eu entendo perfeitamente que as dificuldades ela aumentam. Aumenta muito. Nós observamos isso porque essas mulheres aqui, depois da sua liberdade em Cristo, essas mulheres, os problemas delas aumentaram. As dificuldades da vida foram maiores para ela. E Pedro, irmãos, ele vai justamente contra essa cultura. Ele pede aos maridos que esses maridos, eles vivam efetivamente com as suas esposas. Então, Pedro está dizendo aos maridos assim: vocês não devem só marcar presença com suas esposas. Não, vocês devem viver realmente a vida do lar. E
muitos desses homens, eles tinham o lar como um posto de reabastecimento, no qual ele, quando precisava de alguma coisa, ele chegava lá e reabastecia, como você vai em um posto e reabastece o seu carro. Irmãos, o nosso lar, ele é o destino final. Depois de uma jornada de trabalho, o destino final de todo homem é o lar. É lá onde nós encontramos descanso, é lá onde nós encontramos alento, é lá onde nós encontramos os melhores conselhos, é lá onde nós encontramos um ombro para que a gente possa descansar, é lá onde nós encontramos aquela pessoa ao qual você pode confiar. Agora, se o nosso contexto, ele tem sido o contexto de Pedro, meus irmãos, nós estamos igual àqueles frequentadores de botequim. Frequentador de botequim, o destino final dele é o botequim, não a casa. Pode observar isso. E eu creio que no nosso meio, verdadeiramente, o nosso prazer é estar no nosso lar. É óbvio que nós vamos abrir um parênteses aqui, que muitas vezes, irmãos, e aí vai um alerta para as mulheres, muitas vezes, as mulheres, elas, quando o homem chega em casa, o seu destino final, o seu lar, muitas vezes eles são pressionados, muitas vezes não deixa nem o cara tirar a roupa direito, já vai despejando um monte de coisa. Tenha sabedoria, minha irmã. O destino final do seu marido é lá, o lar, é ao seu lado. Ele voltou para casa para ter a sua presença lá do lado dele, para que você possa ajudar ele. Então acontecia isso, meus irmãos. Então nós observamos que Pedro vai nos orientar acerca disso. Ele vai nos encorajar, mesmo diante de uma cultura diferente, diante do período que Pedro ele vai nos falar. Pedro, ele vai trazer implicações interessantes para nós nos dias de hoje. Implicações muito interessantes para nós e importantes para nós. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fez um comentário muito interessante. Ele diz assim: a vida moderna faz com que duas pessoas podem estar casadas e não ter uma vida em comum. Ou seja, tem mulher viúva com marido vivo. E nós precisamos observar a relação de alguns maridos que não são cristãos, mas Pedro ele está escrevendo para cristãos. Então, não pode dois cristãos viver dentro de um lar e praticamente não dá nem bom dia. É isso que Hernandes Dias Lopes está comentando aqui. Não ter uma vida em comum. Por isso, irmãos, é importante a presença efetiva do marido dentro do lar. O que tem acontecido, irmãos, é que muitas vezes nós temos fugido da nossa responsabilidade. Temos fugido da nossa responsabilidade e, como nós estudamos há uns meses atrás, Deus, ele, por meio do nosso antecessor federativo Adão, ele nos deu a responsabilidade de sermos nós aquele que tem que dar andamento ao nosso lar como marido. Você é o responsável federativo do seu lar. E não só isso, irmãos. Nós observamos que nós precisamos estar por dentro de tudo que acontece dentro do nosso lar. Precisamos estar por dentro como homens do lar. Muitas vezes nós vamos delegar algumas coisas também para as nossas esposas. E até mesmo para os filhos mais velhos. Nós vamos delegar algumas atividades. Só que o presbítero Evandro, ele leu um texto aqui no início de 1 Timóteo, que diz que Deus, ele deu ao homem a responsabilidade de governar o seu lar. 1 Timóteo, no capítulo 3, ele diz: esse homem, ele deve governar bem a sua própria casa, mantendo os filhos em sujeição e todo respeito. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-o na disciplina e na instrução do Senhor. Agora, irmãos, preste atenção. Se o homem ele não tem, ou ele nunca está presente no lar, esse homem vai poder cumprir esse mandamento? Não vai. Não vai poder cumprir esse mandamento.
O grande problema, irmãos, que está acontecendo é que o homem, ele é tentado a estar sempre fora do lar. O homem, ele fica sempre sendo tentado a estar sempre fora do lar. E uma das coisas que tem tentado o homem a estar fora do lar é justamente o trabalho. O trabalho é uma das coisas que tem tentado o homem a ficar fora do lar. E aí você pode se perguntar, então quer dizer que eu não vou mais trabalhar? Não, de forma alguma, tem que trabalhar. Só que, irmãos, em tudo tem limites. Até mesmo no trabalho é estabelecido limites. Preste atenção. Uma vez eu fui bastante constrangido, eu falei isso no meu agrupe. Eu fui bastante constrangido porque o meu chefe, ele estava brabo. E ele chegou e disse, meus amigos, ele falou assim, meus amigos, né? Meus amigos não, estou dizendo meus amigos aqui, mas ele não disse amigos, ele disse o contrário de amigo. Vocês têm 24 horas. E nessas 24 horas vocês não conseguem me mandar um relatório. E Deus falou comigo tremendamente naquela hora, porque nessas 24 horas eu tinha 8 para dormir, 8 para trabalhar e 8 para fazer o que eu quisesse. E eu me lembrei que nessas 8 horas que eu tinha para fazer o que eu quisesse, eu não lia a Bíblia. E isso me constrangeu. O Espírito Santo falou comigo que eu não lia a Bíblia. Mas observando, voltando para o nosso tema, nós temos 24 horas. Dentre essas 24 horas, nós temos 8 para dormir, 8 para trabalhar e temos 8 para a gente fazer o que quiser, meus irmãos. Principalmente ser alguém efetivo dentro do nosso lar. Mas o que é que nós temos feito, meus irmãos? O que nós temos feito é o que eu disse aqui na Escola Bíblica Dominical. Meu nome é trabalho e meu sobrenome é hora extra. Nós temos pego e ocupado a nossa vida com mais trabalho, muito mais trabalho, mais trabalho. Provérbios no capítulo de número 15, capítulo 15, verso 27, ele diz assim, o que se entrega à cobiça perturba a própria casa. Irmãos, nós sabemos que como homens do lar, nós somos aqueles que vão prover as necessidades para dentro do nosso lar. Nós sabemos disso. Mas, irmãos, não podemos esquecer, foi-nos dado uma responsabilidade, meus queridos irmãos, de cuidar do nosso lar. Porque Deus, Ele nos deu algo grandioso e valioso, a nossa família. Nós não podemos cobiçar e esquecer daqueles que estão ao nosso lado. Não podemos fazer isso. Irmãos, quando nós construímos algo de grande valor, nós precisamos colocar muros fortes, sermos vigilantes, prudentes e estarmos atentos. Construir algo de grande valor e não guardar é insensatez. Você construir uma família linda, se você não guardar, é insensatez da sua parte. Mas nós devemos ser vigilantes, devemos observar quando o inimigo está se aproximando do nosso lar. Foi assim que aconteceu com os homens de Neemias. Capítulo 4, versos 17 e 18, a Bíblia diz que os homens de Neemias, eles trabalhavam. Mas a Bíblia diz também que esses homens trabalhavam, em uma mão estavam suas ferramentas, na outra mão estavam as lanças e a espada. Porque se os inimigos se aproximassem, esses homens estavam de prontidão para lutar. É assim que deve ser a presença efetiva de um homem de Deus no seu lar. Ele vai trabalhar? Sim, vai trabalhar. Na mão dele está uma ferramenta, na outra mão estão as armas, porque o inimigo vai se aproximar, e aí você vai estar de prontidão para você defender a sua família, a sua casa, os seus filhos, a sua esposa. É isso que deve acontecer, meus irmãos. E nós temos armas, nós temos ferramentas, nós temos a leitura da palavra de Deus, nós temos a oração, nós temos ensinamentos bíblicos. Tudo isso pode fazer parte daquele que tem sua vida efetiva dentro do lar. Então, irmãos, cobiçar demais o trabalho ou qualquer outra coisa pode ser perigoso. Por que pode ser perigoso? Porque nós podemos, irmãos, ser seduzidos pelo poder, pelo dinheiro,
pela realização profissional e por outras coisas que também podem surgir. E aqui eu quero deixar bem claro, irmãos, que eu não tenho nada contra aquela pessoa que quer ser um grande profissional, que quer estudar. Não tenho nada contra isso. Só que nós precisamos observar que muitas vezes essas coisas é que tiram cada vez mais o homem do lar. E esse pode estar sendo um grande perigo nas famílias cristãs do Brasil. Homens ocupados demais e não ter tempo para olhar para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu lar. E nesta noite, meus queridos irmãos, Deus, Ele chama você, homem. Chama você, eu e você de volta. Ele não quer que a gente deixe as nossas responsabilidades, de forma alguma. Como eu falei antes, nós temos sim as responsabilidades de prover as coisas para o nosso lar, de ganhar o pão de cada dia. Mas Ele quer chamar a cada um de nós para mantermos um equilíbrio no nosso trabalho, um equilíbrio com a nossa esposa, um equilíbrio também com os nossos filhos, dentro do lar. É interessante, irmãos, que a nossa palavra casamento, ela descreve uma ideia de fazer uma casa junto, ou fazer morada com alguém, a palavra casamento. E casamento é o ato de formar um lar e habitar com outro numa casa. Isso em termos bíblicos, entre homem e mulher, óbvio, né? Entre homem e mulher, casamento entre homem e mulher. Eu vou mais devagar, porque senão o francês vai se perder aqui. Vou diminuir, viu? Então, quando o texto ele vai nos chamar a viver a vida comum do lar, ou seja, habitar junto com a nossa esposa, ele traz a ideia de o homem, o marido, ele ser exclusivamente dela. E essa exclusividade é para estar presente em todos os momentos, seja emocional, intelectual, social, sexual, nas atividades do dia a dia. Irmãos, qual é o problema do homem ajudar a sua esposa em algumas atividades do dia a dia? Nenhum. Não há nenhum problema de nós ajudarmos. A minha avó já dizia assim: menino, isso não vai cair tua munheca não. E não cai não, meus irmãos. Mas o que nós temos visto muitas vezes é pegamos o fardo e sobrecarregamos as nossas esposas. É como se a gente voltasse à história do início. Sacola, menino, caixa de isopor, tudo nos coi como de outro, né? Nos coi da esposa. Irmãos, nós precisamos equilibrar. O Senhor nos chama para a gente equilibrar essas coisas. E nós precisamos equilibrar como homens do lar. Então, ser efetivo no lar é alguém que conhece as necessidades da sua esposa, de seus filhos. Alguém que trabalha, mas é também alguém que está pronto para lutar pelo seu lar. Por aquilo que Deus nos deu de mais precioso, para que a gente possa desfrutar da nossa família aqui nesta terra. E uma segunda responsabilidade que o texto vai nos mostrar. A segunda responsabilidade é ter conhecimento profundo da esposa. O texto diz assim: vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. E essa palavra discernimento, ela é literalmente conhecimento também, né? Ela tem esse sentido também de conhecimento. Então, essa convivência do homem dentro do lar com a sua esposa significa que o homem ele vai fazer parte da vida dela. E fazer parte da vida dela a ponto de conhecer a sua esposa intimamente. Por quê? Porque, em termos gerais, os homens, meus irmãos, eles não são bons observadores das esposas. Nós, homens, muitas vezes nós não somos bons observadores das nossas esposas. O que acontece é que nós vivemos no nosso mundo e muitas vezes nós temos pouca ideia do que se passa na vida da nossa esposa. Dores,
preocupações, sonho, desejo. Muitas vezes, Deus falou muito comigo acerca disso, que muitas vezes a mulher ela acumula muita informação dentro da sua mente e ela se estressa, né? Eu vou dizer a palavra aqui, viu, mulheres? Me perdoe. Mas às vezes a mulher se estressa com algumas coisas. E o que é que a gente faz? Hoje tu está estressada. Mas justamente isso que acontece aqui, nós não somos bons observadores, mas o Senhor nos chama essa noite para que a gente possa observar isso. Nossas esposas, elas têm dores, elas têm preocupações, elas têm sonhos, elas têm desejos, e como homens participantes do lar, nós precisamos entender isso. Precisamos entender isso. E uma implicação importante que essa palavra também ela traz é que ela está relacionada justamente ao conhecimento da vida sexual. Ele faz um eufemismo bíblico aqui em relação à questão sexual, conhecer a esposa. Isso está relatado no livro de Gênesis, no capítulo 4, quando ele diz assim: tornou Adão a conhecer intimamente a sua mulher. Então, o homem também deve conhecer a sua esposa, saber quais são os desejos, saber o que ela gosta, saber o que ela não gosta, saber das suas necessidades. O homem precisa fazer isso. Quando o homem ele não conhece a sua esposa intimamente, ele vai falhar num cumprimento ao qual Paulo deixou para nós. No capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo disse assim: marido, conceda à sua esposa o que lhe é devido. E se o homem ele não conhece a esposa, como é que ele vai conceder o que é devido se ele não conhece? Se ele não conhece intimamente a sua esposa. E o apóstolo Paulo, aqui nessa carta, nesse trecho da carta aos Coríntios que nós lemos, ele estava justamente tratando acerca da questão sexual. Porque a questão sexual, irmãos, é algo que foi assegurado por Deus para ambos, para o marido e para a mulher. E Paulo está dizendo aqui que a falta disso é pecado. A falta disso é pecado. Disso vocês sabem o que eu estou falando. Então, o conhecimento é só sexual? Não, óbvio que não. Nós devemos crescer também na compreensão da nossa esposa todos os dias e o dia todo. Especialmente nas áreas onde elas têm menos estruturas, menos força, para enfrentar os desafios da vida. Então, esses desafios é só um dia? Não, eles são todos os dias. Todos os dias. São vários desafios. Todos os dias. E também, essa questão de conhecer ou de ter discernimento, ela também está relacionada a algo emocional, ao aspecto emocional. Porque no texto original, ele traz também a ideia de fragilidade. E nós observamos que Pedro aqui, ele não quer dizer que a mulher ela é inferior ao homem. De forma alguma, Pedro não quer tratar disso. Até porque o próprio texto seguindo, o texto de Pedro que nós lemos, ele diz que ambos são participantes da mesma graça. Então, seguindo o texto, a gente observa que Pedro ele não quer tratar a mulher como algo inferior, de forma alguma. Nem também Pedro, ele vai dar ênfase à questão do machismo, de forma alguma. Pedro não vai fazer isso. O que Pedro quer é que os homens ele tratem as suas esposas com dignidade, com honra, com preciosidade. O que Pedro quer é isso. Que nós, como homens de Deus, tratemos as nossas esposas dessa forma. Então Pedro quer nos mostrar essa responsabilidade. Pedro quer nos dizer que nós estamos diante de algo que é muito precioso. Pedro, quando ele vai tratar aqui acerca da parte mais frágil, é interessante nós olharmos isso, porque Pedro ele vai descrever a mulher como um vaso ornamental, delicado, precioso e de grande valor. É como se você recebesse uma caixa de presente. E nessa caixa de presente está lá escrito: é valioso e é frágil. E aí você pega aquela caixa com todo cuidado. Eu me lembro que quando foi no chá de casa de Ellen, aí a gente recebeu uns vasos aqui, né? Que Ellen locou. Era um cuidado tão grande de pegar, porque
ele podia até não ter valor, mas o bicho é tão bonito, né, e frágil, que a gente olhava assim, tinha medo de... É isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que a mulher ela é algo frágil, mas ela é de grande valor. E essa fragilidade, irmãos, que ele está tratando aqui, não é inferioridade. Então, é como se Deus estivesse dizendo para nós, homens, nesta noite aqui: eu presenteei você com algo muito valioso. É frágil, mas é muito valioso. Então, tenha cuidado. Cassiano, Vanessa é muito valiosa. Tenha cuidado. Ricardo, Ruth é muito valiosa. Tenha cuidado. Evandro, Nádia é muito valiosa. Tenha cuidado. Gutenberg, Raquel é muito valiosa. Tenha cuidado. Homem, você que está aqui, a sua esposa é muito valiosa. Tenha cuidado. Então Deus está nos alertando. Termos cuidado naquilo que Ele nos presenteou. Quem deu a sua esposa a você, não foi o pai dela, não foi a mãe dela, foi Deus que uniu você com ela. Bendito seja Deus por isso. Então, certamente, Pedro não está se referindo acerca dessa fragilidade com algo que a mulher não tem a capacidade de suportar dor, de forma alguma, até porque as mulheres, irmãos, elas têm uma capacidade de suportar dor maior que os homens, sim ou não? O homem não pode ter uma topada que já fica já morrendo, a mulher não, né? A mulher é forte. Raquel, quando ela está com dor de cabeça de morrer em casa, ela diz assim: vai passar. Se fosse eu ia me deitar. Vai passar, vai passar. Ah, vai se deitar? Não, vai passar. Então nós observamos que a mulher, Pedro não está tratando acerca disto, porque a mulher ela tem essa capacidade de sofrer dor mais que o homem. E segundo as pessoas dizem que a dor do parto, quem teve filho normal aqui, né, diz que se fosse um homem morria, né? Não quer nem sonhar como é, mas, né, se fosse, teria isso. Então tem esses comentários. Então o que Pedro quer dizer é que essa fragilidade pode ser alguma coisa física ou está relacionada a algo físico, porque a estrutura do homem, a estrutura muscular do homem, ela é maior que a da mulher. E Pedro está alertando os homens a dizer aos homens o seguinte: ele exige que essas mulheres elas sejam protegidas pelos homens como forma de honrar essas mulheres. Pedro conhece, meus irmãos, a fragilidade da mulher. E Pedro está nos dizendo: honrem as vossas esposas. A terceira responsabilidade do marido cristão é que deve honrar a sua esposa pública e particularmente. O texto vai dizer assim: tratai-a com dignidade. Nessa terceira responsabilidade do marido, está ainda relacionada às outras duas. Pedro vai nos exigir aos maridos que ele sinta respeito pela sua esposa, mas que mostre o respeito e honra por ela. O termo tratai-a, ele só é dito aqui no Novo Testamento. Ele traz a ideia de atribuir ou demonstrar ou revelar algo. E Pedro que está dizendo o seguinte: você deve honrar. Se você honra, você sente respeito. Quando o homem ele honra a sua esposa, ele a considera digna de todo respeito. E nós observamos que nas Escrituras Sagradas, o texto de Provérbios, capítulo 31, do verso 29 ao 31, o texto vai dizer que a mulher virtuosa, o marido dela diz a ela: muitas mulheres procedem virtualmente, mas tu sobrepujas a todas. Então, quer aprender como tratar a esposa bem? Olhe para o texto de Provérbios, capítulo de número 31. Você é superior. Outras podem ser dignas, mas você a todas supera. Então, como o marido ele deve demonstrar honra à sua esposa,
É necessário o marido fazer um show? Não, de forma alguma. De forma alguma. Ele deve honrar pública e particularmente essa mulher. Como? Falando dela bem para os amigos e para os familiares. Parece que tem gente que gosta de falar aos familiares ruim da mulher. Um outro ponto também interessante é que nunca deve criticar ou envergonhar a esposa diante de outras pessoas. Irmãos, às vezes realmente, e isso eu digo porque eu já fiz, às vezes a gente tem umas brincadeiras chatas na frente de outras pessoas com a nossa esposa. E às vezes ela se sente mal por causa disso. Então não é uma forma de honrar as nossas esposas publicamente. O que nós devemos fazer publicamente é dizer às nossas esposas que, graças a Deus, ela é uma pessoa que ela tem mantido o nosso lar de forma grandiosa. Uma vez eu estava em casa e eu olhei assim, Raquel fazendo aquelas coisas lá em casa. Eu cito o exemplo dela porque é que convive comigo. E Raquel fazendo as coisas em casa assim, e eu me levantei e fui lá e disse assim: minha filha, louvado seja Deus, porque você foi uma bênção do Senhor na minha vida. Porque nenhuma outra mulher faria o que você está fazendo hoje por mim. Porque eu era ruim, irmãos. Eu era ruim. Mas louvado seja Deus que o Senhor botou essa bênção na minha vida, para que pudesse me ajudar. Então, honre a sua esposa acerca disso, das coisas que ela faz no lar, cuidando dos seus filhos, cuidando do lar, deixando o lar pronto para quando você chega em casa, está tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Honre ela desta forma. Diga: louvado seja Deus, minha filha, hoje eu vou passar a noite só orando por você, para que você melhore mais ainda. É isso que nós devemos fazer. Então também nós devemos honrar pública e particularmente, ouvindo as opiniões dela, os palpites, antes de nós tomarmos algumas decisões. Precisamos ouvir, precisamos escutar, precisamos saber e pedir discernimento a Deus para que a gente possa realmente tomar uma decisão correta. Porque às vezes a nossa esposa vem com algumas coisas para conosco que são decisões difíceis. E nós, como homens de Deus, nós precisamos justamente pedir discernimento ao Senhor, para que a gente possa tomar uma decisão correta diante de Deus e instruir ela no melhor caminho que ela deve tomar as suas decisões. Também nós devemos nos envolver nas preocupações, nas alegrias, nos sonhos, nos fracassos. Precisamos nos envolver. Muitas vezes, quando a mulher fracassa, eu não disse que tu não fosse? Eu não disse que tu não fizesse? E isso, a pessoa já está arrasada. E olha que mulher fica arrasada rapidinho. A pessoa já está arrasada. Aí você vem com uma palavra dessa. Complicado, irmãos. Precisamos atentar para isso, meus queridos. Então, meus irmãos, nós observamos que ter uma participação efetiva, conhecer a nossa esposa profundamente, honrar ela pública e particularmente são responsabilidades que nos são dadas todos os dias. Só que Pedro agora ele vai finalizar o versículo dizendo as razões pelas quais nós temos que cumprir essas responsabilidades. Pedro ele vai agora contrabalancear a ideia de fragilidade e estrutural da mulher. Pedro vai dizer, no finalzinho do verso: tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça. Então, está aí uma razão porque nós devemos cumprir esses mandamentos. Somos herdeiros da mesma graça de vida. Tanto nessa vida aqui, como também da vida eterna. Por isso que Pedro, em momento algum, vai tratar a mulher com inferioridade. Estamos no mesmo patamar diante do nosso Deus. E a Bíblia diz que nós devemos observar isso. Nós somos herdeiros da mesma graça de vida. Glória a Deus por isso. Seja nessa terra e seja na vindoura.
Pedro também vai dizer uma outra razão, porque nós não podemos falhar nas nossas responsabilidades, ou pelo menos tentar cumprir as nossas responsabilidades. Ele vai dizer, no finalzinho do verso, para que não se interrompam as vossas orações. Meus irmãos, é interessante nós olharmos para isso, porque Deus, Ele não dará atenção à súplica de um homem que não dá atenção à sua esposa. Deus não dará atenção. Não só isso, irmãos, ficará difícil para este homem orar junto com a sua esposa. Porque se nós não cumprirmos as outras responsabilidades, as razões pelas quais nós não cumprimos, elas não serão aplicadas na nossa vida. Porque um cristão verdadeiramente, ele vai pelo menos se esforçar para cumprir essas responsabilidades. Então, irmãos, a maneira como um homem cristão, ele trata a sua esposa, vai revelar muito sobre o seu coração submisso ao Senhor. Sua disposição em servir a sua família pela presença integral no lar. Tendo conhecimento profundo e honrando a sua esposa, fará com que ele e a esposa se tornem verdadeiros companheiros de jornada de vida. E não só isso, irmãos, as suas orações ou as nossas orações, elas serão alegremente respondidas pelo nosso Deus. Olha que maravilha, nós dobrarmos os nossos joelhos, estando de modo digno diante do Senhor, e o Senhor responder às nossas orações. Isso é fantástico, irmãos, isso é fantástico. E nós, como homens de Deus, precisamos verdadeiramente cumprir as nossas responsabilidades. Como homens efetivos do lar. Como homens participantes do lar. Meus irmãos, eu iniciei com uma história e eu queria finalizar com uma também. A história de Júlio. Bem interessante, eu estava lendo e achei bem interessante. Retrata muito acerca de algumas coisas para nós nesta noite. A história diz assim: Júlio era um garoto de família e ele demonstrava isso por meio de palavras. E uma das suas frases favoritas era: eu te amo. Em uma noite normal, na rotina da família, ele disse ao seu irmão Ricardo: Ricardo, eu te amo. E Ricardo respondeu: que história é essa, Júlio, de eu te amo? Para de falar besteira. Na mesma noite, ele disse para sua mãe: mamãe, eu te amo. E a mãe respondeu: eu também te amo, meu filho, e sou capaz de dar a minha vida por você. Naquela mesma noite também, Júlio chegou para o seu pai e disse: papai, eu te amo. E o pai respondeu: Júlio, eu estou exausto e nervoso e não tenho tempo para ouvir as suas bobagens. Naquela mesma noite, Júlio morreu e deixou um bilhete escrito para a sua família que dizia: outra noite, Deus falou comigo por meio de um sonho e disse a mim que, apesar de amar a minha família e de ela me amar, teríamos que nos separar. Eu não queria, mas ele disse que seria necessário. Não sei o que vai acontecer, mas gostaria de ficar claro algumas coisas aqui. Ricardo, não se envergonhe de amar o seu irmão. Mamãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Papai, o Senhor, de tanto trabalhar, esqueceu de viver. Eu quero que vocês saibam, eu amo todos vocês. Meus irmãos, a história de Júlio, ela envolve toda a família, mas eu queria destacar aqui a figura do pai, porque nós estamos tratando hoje para os homens em especial. E eu queria falar aqui justamente dessa figura do pai de Júlio. Ele nos mostra que, como pai, nós muitas vezes estamos ocupados com muita coisa. E às vezes, irmãos, nós não paramos para falar: eu te amo. Nós também não paramos para ouvir alguém dizer: eu te amo. E muitas vezes nós pegamos essa responsabilidade e jogamos nas costas da nossa esposa, para ela ouvir e ela dizer: eu também te amo, meu filho. Nós temos feito isso. E às vezes, irmãos, parece que é necessário, como na carta de Júlio dizia, é necessário acontecer algo
para que a gente venha abrir os nossos olhos. Mas o Senhor, meus irmãos, nesta noite chama eu e você, homens, para nós estarmos atentos. Porque, irmãos, o que te faz passar tanto tempo fora da sua casa? É o seu trabalho? Se é o seu trabalho, meus queridos irmãos, isso pode ser prejudicial. Porque você está deixando de curtir algo maravilhoso que o Senhor te deu, a sua família. E eu também não sei se você já parou para pensar o quão valioso é a sua família. Irmãos, a família, ela é uma das instituições mais valiosas dessa terra. Neste mundo, quando eu digo mundo, sistema, não há algo mais valioso do que a nossa família. E Deus te deu algo valioso para que você possa cuidar. E o Senhor nos chama nesta noite, homens de Deus, se arrependam, voltem-se, sejam homens participantes do vosso lar. Porque o inimigo está às brechas, está às espreitas, e você precisa estar atento, ferramenta numa mão e as armas na outra, para que quando o inimigo ele se aproximar, você tenha com que lutar contra esse inimigo que porventura possa estar às portas da nossa casa. Meus queridos irmãos, que Deus ele possa ter falado profundamente ao seu coração, assim como ele falou comigo acerca disso. Porque nós precisamos verdadeiramente sermos homens participantes do lar. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e nos ajude. Em nome de Jesus Cristo.